Uau! Oiê! Oi, oi! Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Marques, sou co-deputada aqui no mandato coletivo da bancada ativista e tenho feito lives aí nos últimos dias para falar sobre o coronavírus. Sou sanitarista, sobre saúde pública, doutora em medicina preventiva e, frente a esse desafio, a gente tem buscado os recursos aí que a vida nos permitiu acumular para poder discutir esses assuntos com vocês. Eu também sou presidente da Associação Artemis e, por isso, esse vídeo está sendo transmitido pela página da Artemis, pela minha página e pela página da bancada ativista. E hoje eu estou aqui com a Cláudia Visoni, minha musa inspiradora. E aí, Claudinha, tudo bom? Tudo! E aí, Raquel? Muito legal, viu? Eu sou fã das suas lives. Você falou que eu sou a sua Hebe Camargo favorita. Você é mesmo. Me conta, a gente está transmitindo também pela página da Artemis, nem todo mundo conhece você. Vai lá, se apresenta, Claudinha, por favor. Então, eu sou jornalista, né? Já faz bastante tempo. Eu virei agricultora urbana há 12 anos, daqui a pouco eu conto por que eu virei agricultora urbana. Eu sou permacultora também, co-deputada, junto com a Raquel, e ativista da água, e ativista dos resíduos também. Muito bom, muito bom. Hoje eu queria começar falando sobre protocolos de higiene. Cláudia, eu tenho visto umas fotos suas muito boas. Eu te vi com um chapéu de apicultora no centro de São Paulo. Era isso, né? Chapéu de apicultora. E os seus protocolos de compra também. Sim. Então, assim, eu não tenho máscara, tá? Não fui correndo na farmácia comprar. Não vou fazer isso, porque eu entendo que existem outras pessoas que precisam mais do que eu. E eu entendo que, assim, as pessoas imaginam que quando elas põem a máscara, elas estão se defendendo da doença. Não é assim. Quando a gente põe a máscara, a gente está defendendo as outras pessoas. Então, ontem que eu fui no centro de São Paulo com a minha armadura de garrafa PET, já começou, essa máscara é ineficiente. Falei, óbvio, ela não é uma máscara eficiente. O objetivo dela é segurar as gotículas da minha saliva. É só isso, para que as gotículas da minha saliva não cheguem no outro. E tem uma amiga da gente, da União de Hortas Comunitárias, que deve estar trabalhando muito, se estiver vendo, beijinho, Eudóxia, ela é intensivista, ela é médica, né, de UTI. E ela estava falando do risco das pessoas leigas ficarem usando equipamento de proteção, máscara, luva, porque a gente não foi treinado para isso, a gente não sabe usar. Então, a pessoa põe a máscara, enfia a mão na máscara, ajeita a máscara, no dia seguinte usa a mesma máscara e acha que está relax e fica perto das outras pessoas. Então, às vezes, é melhor não usar e ficar mais longe, né? A máscara usada errado, ela vai te dar uma falsa sensação de segurança, né? E aí você acaba tendo menos cuidado no trato com o outro, na distância, sem contar que vai levar muito mais vezes a mão ao rosto para ajustar. Tem gente que tira para falar, para comer e coloca de novo, aí toca na parte de dentro, toca na parte de fora, ou seja, né? Então, sem muito cuidado, reflexão, treino, observação do que você está fazendo, a máscara de verdade expõe a pessoa a um risco bastante aumentado de contaminação. Isso é verdade. E você tem também um protocolo quando chega em casa. Conta pra gente como é que você tem organizado. Então, eu deixei, quando eu saio de casa, eu abasteço a minha casa e a casa da minha mãe, né? Então, de vez em quando, eu tenho que sair para comprar alimentos. E quando eu tenho uma roupa de sair, tem gente falando, tem que lavar toda vez, não sei o que lá. Eu não tenho feito isso porque eu não consegui me organizar, na verdade. Então, eu vou até, na minha casa tem um corredorzinho lateral, eu vou até lá de biquíni e coloco a roupa de sair, inclusive o sapato. E as sacolas de compra, eu continuo usando as minhas sacolas de lona, algumas já têm mais de 20 anos e tarará,
fica tudo lá fora. Então, eu saio da minha casinha de biquíni, vou andando pelo corredor, ponho calça, camisa de manga longa, a minha minha armadura de garrafa PET eu estreiei ontem, mas antes disso eu estava indo de hijab, né, que é aquele véu cobrindo o cabelo, inclusive, deixando assim o olho, e vou ao supermercado, presta maior atenção, supermercado ou feira, né? Hoje eu fui à feira, que é até mais legal, porque a feira é aberta, né? Mas daqui a pouco conto uma coisa que aconteceu na feira. E aí quando eu volto, as sacolas continuam lá fora, eu tiro toda a roupa, entro na minha casa de biquíni, lavo a mão, daquele jeito, assim, lavo o rosto com sabão, e aí eu coloco uma roupa de casa, pego todos os produtos e a gente vai fazer a higiene. Ai, glória a Deus. Abençoa, porque olha, não tá fácil. Quem disse que as pessoas vão ficar de quarentena com tempo para poder ver vídeo, filme? Só complicou mais a vida. Não. E olha que a minha vida já é cheia de lida, né? Então tem mais essa. E aí, assim, você já vai pegando as manhas. Aveia vem numa caixa de papel e dentro vem um saquinho. Você já pega a caixa de papel e já joga, né? Já põe na pilha da reciclagem, já nem entra em casa, né? E é isso. E o que é plástico, por exemplo, um saco de arroz, álcool gel no saco de arroz. E o que é fruta... Uma amiga que está em Portugal, ela disse que tudo isso que não é perecível, o que ela está fazendo é deixar 2 dias, uma semana, uns dias, do lado de fora da casa, porque aí o vírus morre em 2, 3 dias na superfície, e aí ela tem tranquilidade de trazer para dentro e sabendo que não está contaminado, e você pula essa etapa de ter que limpar tudo, lavar, até porque na Europa a questão da água e do álcool gel é ainda mais rara do que no Brasil, né? Oi! Tem um gato. Então, a gente tem pouquinho álcool gel, eu acho isso bacana também. Tenho feito, por exemplo, com roupa, essa roupa lá que fica no corredor, de vez em quando eu levo ela para tomar sol. Eu tenho a sorte de ter um quintal que bate muito sol. Então, taca no sol. Mata o bicho. E aí, outra coisa, hoje eu estava me arrumando para trabalhar, enfim, porque apesar de casa, né, a gente tem que dar um tapa na pantera de vez em quando. E eu escolhi uma roupa aqui de uma amiga minha, Ana Maria Matsunaga, que é uma confecção lá baiana. E ela é uma pessoa que eu estava pensando hoje, sempre teve muito, muito cuidado a equipe dela, né? Então, ela sempre teve todo um cuidado de ter uma moda que não fosse teste, né? Para poder remunerar bem as trabalhadoras, esse discurso esteve muito presente. E aí me veio tudo essa questão política, que a gente não consegue mais olhar as coisas sem ser político, né? E o problema do pequeno empresário, que quando a gente fala assim, as coisas não devem parar, não precisa parar, fica em casa, não fica em casa, tal, às vezes a gente está pensando que a gente está falando do interesse do grande empresário, mas também tem o pequeno empresário, que na verdade emprega 5, 2, 10, 30 pessoas, e que nesse momento não tem um fluxo de caixa muito grande para poder dar conta de um longo período sem vendas, né? Então, eles vão ter aí um dilema de ou demitir a equipe toda, e para aqueles que já tinham uma consciência, né, é muito sofrido, ou então se tornar inviável aí no seu negócio. Na tua rotina, você inclui alguma coisa pensando nesses pequenos, assim, você já tomou alguma medida, tomou alguma decisão pensando nisso? Olha, a minha rotina de vida é pensando nisso, tá? Sempre foi. E eu tenho até um post no meu blog que chama Voto Sustentável. E eu sempre falo em aula, tudo, que a gente vota de 2 maneiras. Uma maneira a gente vai lá na urna, a cada 2 anos, e escolhe a pessoa que melhor vai representar os interesses da gente ou os valores que a gente acredita. A outra, cada real que a gente tem no bolso é um voto, né? Então, assim, eu tenho como proposta de vida
eu não posso nem ser muito agressiva, mas assim, em geral é boicote mesmo. Eu não consumo produto industrializado, eu não financio indústria de cosmético normal, todo o meu consumo, né, e eu controlo muito o consumo, é voltado para o pequeno, né, e no máximo que eu consigo, com essa consciência de que cada real que a gente bota nessa máquina financeira do mundo, ela está construindo um mundo, e a gente precisa entender que mundo é esse que ela está construindo. Você quer comprar um hambúrguer no fast food? Então observe que mundo, que modelo de agricultura, que modelo de emprego, que modelo de saúde, de tudo você está gerando com esse você seu financiando. Está financiando. Você é acionista daquilo, né? Acionista e eleitor. E agora há pouco, acabou de chegar em casa o Túlio, quer dizer, chegar não, ele mandou entregar, eu comprei granolas e um pão recheado de chocolate maravilhoso, que o Túlio Charge é o que faz, e super recomendo. Muito bom, muito bom. Aqui no meu bairro, teve um movimento de rodar uma planilha Excel Google Docs, para que se cadastrassem os pequenos negócios do bairro, açougue, restaurante, padaria, pequenos comerciantes, desde chaveiro até gente que vende perfume, vende roupa, e os dados de contato, para que a gente pudesse, farmácias de pequenas redes, enfim, para que a gente pudesse continuar consumindo e demandando desses profissionais, dessas empresas, mesmo trancados dentro de casa, num modelo de entrega, né? Porque eu acho que há de haver uma preocupação e um compromisso de continuar financiando estes. Tá. Porque senão a gente sai dessa quarentena com mais desemprego, né? Mais pobreza, enfim, mais concentração de renda. Sim. Porque os grandes terão vendido tudo por seus grandes deliveries, né? Sim. E os pequenos se tornaram inviáveis. São os pequenos que empregam mais gente, né? Então isso é super válido. E eu acho que vale as pessoas pensarem também, assim, claro que ainda mais nesse momento, todo mundo quer fazer economia, né? Você quer ali estar contando os centavos, mas ver se essa economia que você está fazendo, ela está correta, porque muitas vezes a gente está comprando categorias de produtos que são desnecessárias e economizando R$2 ali na diferença entre um produto que é vendido por uma cadeia multinacional, conglomerada, centralizadora de capital, e o cara ali da esquina que vai quebrar, né? Se o pessoal do bairro não consumir. É verdade, é verdade. Cláudia, você viu ontem o pronunciamento do presidente? Chegou, choveu, coalhou. A gente é um mandato estadual, né? A gente tem nossos probleminhas aqui em São Paulo para lidar, mas a angústia está transbordando. Assim, nosso e-mail, nosso WhatsApp, nossas redes coalharam de perguntas sobre isso, o que a gente acha, o que vai acontecer agora, esse golpe, se o Bolsonaro está certo, se o Mandetta está certo, vai ter impeachment, as pessoas estão assim, freak! Eu vi depois pelas redes, porque eu não sei, existe uma televisão na minha casa, mas eu não sei nem ligar, para falar a verdade. Eu não tenho contato, né, com televisão nem aberta, nem fechada, nem pixelada, nem coadjuvada, nem nada. Eu vi e, assim, eu achei que tem uma coisa interessante acontecendo, é escabroso, né, é chocante, é irresponsável, mas tem uma coisa acontecendo que, desde a eleição desse senhor, o que mais me preocupou era o padrão de consciência de milhões de pessoas que entraram em ressonância com aquelas coisas absurdas que ele estava dizendo, né? Alguns com convicção, outros para não ser pior, outros meio trucando, ai que engraçado, ele não vai fazer isso, e depois ele fez, né, tudo que ele disse que ele ia fazer, e agora eu estou começando a ver um descolamento, né, está uma unanimidade contra os absurdos que ele está falando, né, então... Unanimidade é forte, viu, porque ainda tem um povo aí que deixa o presidente trabalhar. Bom, agora à tarde uma pessoa, que eu fiz um post ontem à noite, né,
sobre isso, uma pessoa comentou, assim, apoiando. Eu falei, olha, fulana, você é a única pessoa que eu conheço, que eu consigo nomear, que ainda está apoiando esse senhor. Nossa, que interessante. Mas é uma quase unanimidade, né, assim. É importante esse processo, né, de consciência, mais do que decidir se faz impeachment, porque se não houver uma evolução dessa consciência, a gente tira um governante que está sendo antidemocrático e apostando na morte e coloca outro no mesmo lugar. Vamos ter viúvas dele por aí, né? Então, independente do desfecho, o mais importante é que a ficha caia, que a gente consiga amadurecer e apurar que Brasil que a gente quer, que sociedade que a gente quer, e qual é o governante que vai nos ajudar a chegar mais próximo dela, né? Esse momento que a gente está vivendo é terrível, né, de limitação de direitos, de achatamento econômico, de muita falta de recurso, mas ele está oferecendo a oportunidade da reflexão, né? Todo mundo baixou a bolinha e vai ter tempo de pensar nas suas escolhas. Todo mundo no cantinho do castigo. Todo mundo. Humanidade, né? Não é nem só, assim, ser humano, vai lá cantinho um pouquinho. Do pensamento. Vai pensar um pouquinho. E eu acho que está muito no começo desse processo, mas ninguém vai sair, ninguém está olímpico nessa história. Tirando, né, o fulano ontem à noite o discurso dele era, inclusive, nessa, mas assim, todos nós sairemos transformados, assim. Sem dúvida. Mas aí, Cláudia, ontem eu tive uma conversa com a Anne, uma conversa sobre sonhos e inspirações, e sobre problemas também, né, mas a partir dos problemas, para onde que as coisas apontam. E você também é uma pessoa que sempre trabalhou no positivo. Desde que eu te conheço, você sempre foi e disse, né? Não vou colocar energia naquilo que eu não quero mais. Não vou falar das pessoas que eu acho que estão erradas. Não vou brigar naquilo que eu acho que tem que sumir. Eu vou colocar meu tempo, minha energia e minha atenção naquilo que eu quero construir. Você sempre falou isso, sempre trabalhou assim. E você sabe muito bem, né? E eu queria te ouvir e compartilhar com as pessoas, né? Na verdade, compartilhar com as pessoas o privilégio que eu tenho de te ouvir, do teu diagnóstico, assim, do teu olhar para o mundo. Não quero nem esgotar as coisas, porque a gente tem muita coisa para falar às vezes durante esse processo aí que deve ser longo. Mas vamos escolher um recorte hoje. Eu pensei em a gente começar a falar de água, resiliência hídrica, enfim. Qual a situação e para onde a gente pode sonhar? Tá. Bom, a primeira coisa é que, assim, a gente não sabe como a gente vai sair desse cenário, vamos sair transformados, mas essa não é a única ameaça de colapso que a gente tem no horizonte, né? Hoje em dia dá para falar de colapso, eu me tornei agricultora há 12 anos atrás por causa disso, e é uma palavra e um conceito tão forte que não podia ser expresso, né? Então a gente falava, mas os permacultores todos trabalham com esse horizonte, a catástrofe, inclusive, é uma disciplina hoje em dia da permacultura, né? E para chegar logo na água, o colapso anterior foi o da água, né? Foi a crise hídrica de São Paulo, 2014, 2015, que eu mergulhei nisso de cabeça. Eu sou uma das criadoras do movimento Cisterna Já, estou participando da Aliança pela Água desde o começo, conheci a Marúcia Weiteli por causa disso, quando estava começando a crise da água, ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo, eu mandei um e-mail para ela, falei, eu preciso te conhecer, e a gente ficou amiga, então a gente deve a crise hídrica, e eu sou autora disso aqui, Manual de Sobrevivência para a Crise, que já foi usado em várias cidades e tudo mais. Quando eu comecei a ver os relatos de falta d'água, né, relatos mais acirrados, porque eu sei que falta água na periferia desde sempre, né, mas nessa situação dramática de emergência sanitária, não pode faltar. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para a Maru
e falar assim, Maru, o que está acontecendo? Porque ela conhece as represas, né, o sistema. O que está acontecendo? A gente acabou de sair do período de chuva, como é que estão os níveis das represas? Tem alguma ameaça? Ela falou assim, água tem. E aí eu vou passar para frente o diagnóstico dela, porque a gente, ativista, trabalha em rede, né? Então, tem coisas que eu me aprofundo e tem coisas que a gente sempre conta com o amiguinho, né? E ela falou assim, bom, esse é o problema estrutural das redes de distribuição de água, porque as periferias cresceram muito, né? E assim, a rede mesmo, os canos, as adutoras não acompanharam. Com isso, eu juntei uma reflexão minha, de que, em geral, a população da periferia toda sai de casa, né? Quem está na ponta da rede são aquelas últimas casas, nos lugares mais altos, os bairros mais remotos e tudo mais. Então, a galera da periferia, todo dia, as crianças vão para a escola, que é num lugar mais central, as pessoas vão trabalhar, e usa-se menos água. Agora está todo mundo em casa o tempo todo. Então, aquela falta d'água que já era cotidiana, agora ela fica muito mais dramática, né? E com o complicador de que construir rede de distribuição de água não é assim. Isso é obra. Eu acho que uma das mudanças de paradigma é que saneamento sempre foi, né? Estou falando de esgoto, mas oferta de água também, sempre foi a piada do político brasileiro. A obra que fica debaixo da terra, que ninguém vê. E, além do que, precisam ser políticas de Estado que tomam mais de uma gestão, né? Então, assim, os políticos não queriam, falando dos políticos, nós somos também, né? Mas, assim, os governantes tradicionais não querem iniciar uma obra que seu sucessor vai inaugurar, porque tem esse paradigma ridículo também. Então, não se investiu. E agora, né, a gente conserta telhado não quando está no meio da tempestade. Não tem muito uma mágica para fazer, né, para que todas as periferias tenham abundância de água imediatamente. Acredito, e a Sabesp é a maior empresa do mundo, a Sabesp tem um corpo técnico enorme, um corpo técnico super competente, eles sabem melhor do que ninguém, estava até uma conversa, notifique a Sabesp onde está faltando água, e eu estava comentando com as pessoas, gente, são eles que fecham a torneira, eles sabem, né? Se eles estão perguntando isso, é porque eles querem testar a temperatura política, mas assim, se no bairro X não tem água das 9 da noite às 5 da manhã, quem é que fechou a torneira? Foi a Sabesp, né? Eles sabem exatamente. Bom, mas enfim, tem um corpo técnico enorme, super competente, é uma empresa que tem muito dinheiro e algo há que se fazer, né? E a minha sugestão é que esse algo seja feito conversando com as comunidades. As comunidades têm uma maturidade muito maior do que nossos governantes. Vocês estão acompanhando Paraisópolis, o Rio de Janeiro, a organização das pessoas. As pessoas que vivem naquela realidade, elas sabem muito bem o que precisa ser feito. Olha, aqui está faltando caixa d'água, as pessoas não têm dinheiro. Então, Paraisópolis está ganhando 1.200 caixas d'água, legal que está sendo feito isso. Pouco, né? Mas, enfim, eu acho que é a hora da conversa com a sociedade civil mesmo, e nós vamos sentar aqui e nós vamos desenhar um plano emergencial para resolver o problema. Vai ser caminhão-pipa passando no bairro, consertar a rede, aumentar a rede de distribuição, que dá para fazer em tal lugar e tal lugar, ter posto de distribuição de água potável, dar caixa d'água para a pessoa, não sei, né? Capacitar pessoas para fazer cisterna, o cisterna já está aí para isso. Não sei, mas tem muita coisa que pode ser feita. Boa. E aí, isso é uma questão, assim como várias outras, o ministro estava falando, inclusive, estava uma fala muito interessante, agorinha, está ao vivo, e ele falando, né, que a gente sai dessa crise entendendo que não é possível mais que as pessoas morem como moram, que o transporte público seja tão lotado, né, de que toda essa crise, e o ministro falando, trouxe na nossa cara essas insuficiências estruturais e que vamos ter que encaminhar como sociedade, né? Nossa, eu fiquei super feliz. Eu estava fazendo... como você disse... Não, eu estava fazendo faxina, então eu não vi o ministro falar. Mas é isso mesmo. Cidade de 20 milhões de habitantes não dá.
E aí, como você disse, o problema da água é um problema que vem antes e vai muito além da crise do coronavírus. Né? A gente vive aí uma ameaça de escassez hídrica permanente, especialmente nos grandes centros, especialmente aqui em São Paulo, ou é um regime de chuvas que nos afoga, ou no momento seguinte, uma escassez, e aí como é que a gente sobrevive numa cidade como essa, sem acesso à água? Se nós fôssemos pensar num horizonte médio, e talvez pensando ainda mais na perspectiva individual do que na perspectiva governamental, porque a perspectiva governamental a gente tem que discutir lá com os homens, né? Mas o que as pessoas deveriam estar atentas para que elas tenham capacidade de sobreviver a uma crise hídrica, de não morrerem de falta d'água ou sofrerem de falta d'água maior no seu cotidiano, vamos dizer assim. Acho que você entendeu onde eu quero chegar. Entendi. Bom, a gente vai ter, né, saindo disso, que sentar todo mundo e conversar mesmo, desenhar o manejo de água da cidade e tudo mais, mas existe uma coisa que está aqui no meu guia, que é o PAH, Período de Autonomia Hídrica. Eu sou péssima em matemática, péssima mesmo, mas eu tenho orgulho de ser autora desta fórmula. Esta fórmula é o seguinte: você pega a sua capacidade de reservação de água na sua casa, então, se você tem uma caixa d'água de 1.000 litros, sua capacidade de reservação é 1.000 litros, né? E você vê o seu consumo médio. Então, se você tem uma caixa d'água de 1.000 litros e a sua conta d'água, você gasta 4.000 litros por mês, significa que você esvazia a sua caixa d'água cada semana. Então, seu período de autonomia hídrica é 7 dias, né? Isso a gente está falando no caso de pessoas que têm caixa d'água, tá? Então, vamos isolar um pouco as pessoas que estão extremamente vulneráveis, daqui a pouco a gente volta lá. E aí você descobre o seu período de autonomia hídrica. Quanto maior ele for, melhor para você. Na minha casa, eu instalei uma cisterna, né? Então, eu tenho uma cisterna e tenho... O que é cisterna? Cisterna é um reservatório de água de chuva. Existe esse movimento que eu, o Ariel Kogan e o Guilherme Castanha e mais vários ativistas criamos em 2014, chama Cisterna Já. www.cisternajá.com. Você chega lá, tem inclusive os manuais. Edson Urbano foi super importante nisso, que ele é o autor do Manual de Baixo Custo. Dona Terezinha está aí nas periferias fazendo e tudo mais. Você tem um reservatório de água da chuva, né, que tem que ter filtro, tem uns detalhes lá de construção técnica, mas quando chove, o seu reservatório enche. Não serve para beber, não serve para cozinhar, não serve para tomar banho. Serve para fazer faxina, serve para dar descarga, e se o seu sistema for muito bom de filtragem, serve para lavar louça. É a água de uso não potável, e cerca de 50% da água que a gente consome em casa é para esses usos não potáveis. Então, assim, bom, parênteses, cisterna fechando, né? Mas os hábitos de consumo de água são super importantes. E eu sou pesquisadora na área. Eu vivo como se existisse uma crise hídrica permanente, e porque eu pesquiso como usar o mínimo de água possível para viver. Então, eu tomo banho dentro de bacia até hoje, toda a água da lavagem da minha louça eu uso nas plantas, eu lavo a roupa com a água da cisterna e coloco a água depois nas plantas, porque eu só uso sabão de coco, e assim, dá para viver com 50 litros de água por dia muito bem, por pessoa. É isso, testemunha. Na casa da Cláudia, para lavar a louça, uma bacia, outra bacia, aqui passa a louça suja com sabão, aqui enxágua. E Cláudia também tem um hábito que é muito interessante, que nos faz refletir. Na casa da Cláudia, ela fala assim, na hora de ir embora, levem seus lixos embora e joguem nos seus lixos. Então a gente chega lá com uma sacolinha de padaria e tal, no final todo mundo tem que sair com essa sacolinha de padaria e tudo que levou, que ela falou, no meu lixo não, o lixo é seu, leva embora.
Exatamente. Ótimo, porque nos faz pensar, né, em outras formas enfim, não naturalizar o lixo. Sim, sim, é isso. A gente produz super pouco lixo e é importante que a gente perceba o que você está gerando. Tem muitas coisas que eu não compro. Outro dia eu tive uma discussão com o Matias, que é um maravilhoso produtor de palmito orgânico. Eu amo palmito. E eu falei, Matias, você está embalando em isopor. Eu parei de comer palmito na minha casa porque vem em isopor. Ele, não tem outro jeito de embalar. Eu falei, estamos sem palmito. Nós não vamos comer palmito até que surja uma embalagem que não seja essa de isopor. E eu amo o palmito dele, mas eu não como. Essas soluções, Cláudia, elas são possíveis para todo mundo. Existem projetos de baixo custo, de custo maior, e as pessoas deveriam ficar preocupadas com isso? Ou será que o Estado vai dar conta de garantir que a gente não falte nada para a gente quando o assunto é água? Quando o assunto é tudo, né? Assim, vocês sabem, já contei para todo mundo que no fundo, eu sou anarquista, né? E eu sou permacultora também, então a gente preza muito a autonomia, né? E a resiliência. Isso não significa ser o Robinson Crusoe. Somos todos interdependentes, mas a gente não pode acreditar, porque a briga muitas vezes entre a direita e a esquerda é assim, a direita diz para a esquerda que as corporações vão resolver todos os problemas da humanidade, e a esquerda diz, então eles querem menos Estado, mais corporação, e a esquerda diz para a direita que o Estado vai resolver todos os problemas da humanidade, eles querem que acabe as corporações, o Estado vai resolver isso, tudo. Eu não acho que é nenhum nem o outro, eu acho que nós vamos resolver nossos problemas, a gente precisa do Estado, muito, né, a gente está vendo agora, saúde, educação, tararara, não sei em que modelos, eu questiono centralização, mas nesse momento, assim, é isso, e não vamos complicar muito, né, mas eu acho que quem vai resolver nossos problemas somos nós, a comunidade, né, e a gente vai, e aí entra numa outra coisa, que quando a gente está falando da crise econômica, que a partir do começo da industrialização, do capitalismo e tudo mais, todo mundo é uma sociedade cocainômana de dinheiro, né, todo mundo vive desesperado atrás de dinheiro, e não é dinheiro que a gente precisa de comida, a gente precisa de água limpa, a gente precisa de serviços, a gente precisa de moradia, e muitas dessas coisas a gente consegue produzir com a mãozinha. Muitas dessas coisas elas podem acontecer sem passar pela moeda, ou criando sistemas financeiros paralelos, né? Banco Santos, Banco Palmas, aí no Brasil, estão aí para mostrar isso. Tem os bancos de tempo na internet, pessoas trocando serviços. Eu acho que procurar o banco de tempo de outras pessoas de outras cidades, aí o de Florianópolis eu sei que bomba. Aqui em São Paulo tem banco de tempo de São Paulo. É o momento de ir criando essa nova economia, né? Sim. Enfim, eu acho que esse momento no Cantinho do Pensamento serve para a gente ir colocando uma série de questões em outras perspectivas, né? Ainda estão aí as empresas, ainda está aí o Estado, mas de que maneira eu consigo cada vez mais ser resiliente, autônomo, né? Eu e minha comunidade, porque não é se salvar sozinho, né? É se salvar em rede, porque... E aí, essa rede está se conectando com outras redes. Quando a gente cuida do nosso entorno, a gente pode pensar que está fazendo uma coisa pequena, mas, na verdade, isso tem um impacto no todo, assim, muito, muito importante mesmo. As pessoas estão andando meio em círculo, assim, como é que eu posso ser útil? Eu passo muito tempo nas redes sociais, angustiada, com tanta notícia ruim, ir no vizinho, ou ligar para o vizinho nesse momento, já que a gente não pode ir, ligar para outro, pesquisar soluções coletivas, dedicar um tempo para melhorar a vida do seu entorno, e você não pode não estar sabendo, mas outras pessoas também estão fazendo. E isso vai gerando um vum, vum, vum.
muita mão na massa, né? Porque eu acho, uma das coisas que eu acho que a gente chegou nessa sociedade é numa inflação mental. Todo mundo quer ter a grande ideia que vai salvar o mundo e é uma ideia replicável. Eu vou fazer o meu aqui, o mundo inteiro vai copiar a minha ideia. Isso é super comum no meu dia a dia de agricultora, né? Agora a gente está em isolamento social, mas é comum que eu estou lá com a minha enxada e chega alguém de uma consultoria, de um não sei o quê, já milhões de conversas eu já tive como esse, desse tema, que a pessoa quer ter a grande ideia que vai resolver todos os problemas. E eu, com o passar do tempo, desenvolvi uma resposta mais curta, assim, porque, afinal de contas... Ai, o Pedro Maia está falando para acender uma luz. Espera aí, Pedro. Pronto. Espero que minha filha esteja vendo, porque ela estava falando que eu não me importo com a economia de energia elétrica. É mentira, estava lá. Bom, mas o que eu estava falando? Ah, que eu estou lá com a minha enxada e chega alguém e começa a fazer aquelas perguntas de consultoria, e quer espremer meu cérebro, né, que eu sou agricultora. Aí eu já falei várias vezes, escuta, você deve achar que eu sou muito burra, né? Porque eu estou aqui há 12 anos, trabalhando aqui na enxada, no caso da Horta das Corujas, há 7 anos, né? Mas eu planto na minha casa há 12 anos. E todas essas horas que eu dedico, eu não tive a grande ideia que vai reformular as coisas, e você, num papo de 15 minutos comigo, você vai ter a grande ideia. Então, eu devo ser muito burra, né? Então, acho que é a hora de menos ideia e mais... As pessoas estão precisando de uma conversa, que você faça um bolo, que essas coisas das listas, né, dos comerciantes locais, a coisa pequenininha, a gente está isolado em casa, a gente não vai resolver aqui o problema lá do outro lado do mundo no momento. Então, é baixar a bola um pouco e se juntar e começar no pequenininho, né? Cláudia, adorei, como sempre. Eu já quero deixar meio engatilhada uma segunda conversa para a gente falar sobre como começar a produzir o alimento em casa. Estamos falando de resiliência. Ninguém vai ter tanto estoque de água que não vai precisar mais da Sabesp, ou de energia, ou de comida dentro de casa. Mas são esses treinos, né, da gente ter aí umas contingências, não ser pego tanto de calça curta. Ó, nesse momento, mais do que comida é ótimo. Plantas medicinais. Eu estou numa pesquisa disso, que está começando essa pesquisa, né? Mas em breve terei novidades sobre isso. E eu estou muito atrás, não só para mim, para vários agricultores de São Paulo, que a gente seja reconhecido como trabalhador que nesse momento precisa estar trabalhando, né? Então, serviço essencial. Serviço essencial. E a agricultura urbana tem como, isso vem lá do Egito, tá, gente? Produção de planta medicinal é uma coisa que se faz ao redor da casa. E nesse momento de falta de grana, existem, acho que umas 60 plantas que já são reconhecidas pelo SUS. Toda UBS deveria ter uma horta. Eu estou me propondo a produzir matrizes de plantas medicinais. A gente não tem grana para ficar gastando com laboratório, a gente está ferrado. Então, assim, o que der para desprodutizar é bom. Você vê assim, Novalgina. Ah, Novalgina tem a planta da Novalgina. Ela é maravilhosa. Aí a gente vai lá e compra a Novalgina e tem a plantinha que é do princípio ativo da Novalgina. Né? Existe esse manual mesmo, na internet a gente acha, é um protocolo do SUS de quais são as plantas medicinais, enfim, e é muito interessante. Ah, tem assunto para mais de metro. Sim. Então tá, Claudinha. Obrigada, querida. Minha Hebe Camargo. Obrigada. Querida. Tchau, gente. Tchau, Pedro Maia. Boa noite. Tchau, Pedro. E amanhã a gente não vai fazer uma conversa assim, não, mas às 6 horas vai ter vídeo aqui, porque eu, Pedro, a gente separou um videozinho que é super importante todo mundo assistir sobre essa crise do coronavírus. Então, amanhã às 6 horas tem uma transmissão, mas não vai ser a gente, vai ser um conteúdo, imprescindível. Beijo, boa noite.